Muito bom dia a todos presentes. Essa semana os nossos assuntos vai versar sobre os 200 itens mais vendidos da sua empresa, tá? É a importância de você cuidar disso, né? Os 200 itens da sua empresa é o pilar do seu supermercado. É ele que vai manter seu supermercado em pé, é ele que vai manter seu distribuidor em pé. Se você tem uma distribuidora de alimentos que vende vários itens, você vai ficar atento nesses 200 itens. Se você é um supermercado, então, 200 itens representa até 70% da sua venda. É muito importante você ter o controle desses itens, tá? No supermercadista, você tem obrigação de controlar esses 200 itens, porque é esses 200 itens que vai gerar para você maior ou menor controle financeiro, maior ou menor controle de estoque. É ele que vai direcionar a sua empresa para o caminho correto ali de solidez, tá? Nem sempre vender mais quer dizer que você esteja bem. Às vezes, você vender a quantidade certa que aquela loja tem que vender por metro quadrado. E esses 200 itens interferem totalmente nessa forma de gestão, tá? O que é importante eu salientar para vocês, tá? É que isso muda de loja para loja. Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente chama de paradigma, tá? Então vamos fazer um sistema hipotético aqui, uma visão hipotética. Vocês vão imaginar que vocês têm uma empresa que tem um faturamento aí, vamos imaginar de R$1 milhão de faturamento, tá? Você vai puxar um relatório que chama ABC de vendas. É o top de venda, o item top de venda, até o que vende menos, tá? Então aqui nesse cantinho da tela aqui é o que vende menos, nesse canto aqui é o que vende mais. Você vai puxar um relatório, né? Um ABC de vendas, tá? E naquele ABC de vendas vai vir de forma decrescente, item a item vendidos. Você vai ter o item que vende mais, o item que vende menos. O item que vende menos vai estar aqui no cantinho inferior da tela. E o item que vende mais vai estar no canto superior da tela. Quando você puxa esse ABC de vendas na sua empresa, você vai ver lá que vai vir de forma decrescente os itens. Geralmente, o top de venda está ligado à padaria, pão francês, queijo mussarela, né? Você vai ver que tem bastante itens ali relacionados a isso. Depois, vai depender da como a sua loja é. Se a sua loja tem uma força de venda no açougue, então vai vir carnes lá. Pode ser carne de primeira, pode ser carne de segunda, vai depender do público que você atende. Você concorda que essa informação que nasce quando você vem olhando de forma decrescente, começa a te dar um raio-x da sua empresa? Qual é o seu público? Né? O que o seu cliente espera de você? Se o seu pão francês é o segundo, terceiro, quinto item mais vendido no seu ABC de vendas, quer dizer que o seu cliente ele é um cliente recorrente na sua empresa. Ele tem horário de frequentar a sua empresa. Geralmente é a hora que o seu pão quentinho sai do forno. É a hora que você tem que pegar ele ali e fazer uma venda melhor ali, uma venda com maior conformidade para ele, com maior resultado. Porque é um cliente que ele já é familiarizado com a sua empresa. Se o seu cliente vai na sua loja e compra mussarela, quer dizer que você também tem uma venda casada com o seu pão francês, porque é um item ali, ó, que está conectado ali com as suas operações. Quando você vem analisando seu ABC de vendas de forma decrescente, tá, do top de vendas até o que vende menos, que está aqui no canto inferior, quando você chegar nos 200 mais vendidos, que vai ser o assunto dessa semana, tá? O assunto dessa semana, ele vai ser os 200 itens que mantêm seu supermercado de pé. Se você vender 1 milhão, aquele valor do pão francês é o valor que mais participa dentro do 1 milhão, é organizado por valor. Aqueles itens 200 mais vendidos é o que mantém seu supermercado de pé. Eles só representam até 70% da sua venda. Se eles representam 70% da sua venda, por óbvio, eles também representam 70% do seu contas a pagar. Então eles interferem diretamente lá com o financeiro, interferem diretamente com o estoque, interferem diretamente com a ruptura da loja que não pode haver. E um supermercadista que se considere supermercadista, ele tem que decorar quais são os 200 itens mais vendidos da loja dele. É obrigatório ele decorar. Se ele mas é impossível decorar 200. Não, decora sim. Se você todo dia mexer com esses itens, todo dia você der a devida atenção à gestão desses 200 itens, com certeza você vai ser capaz de decorar. Pelo menos ali uma lógica ali de como que a sua loja se comporta. Se você tem mais de uma loja, você vai observar que cada loja sua tem uma personalidade. Uma loja decola lá, ó, pão francês, vem A100, a outra já vai vender no lugar do A100, vai vender uma hortifruti, uma loja que puxa muito mais para uma batata lavada. Então, quer dizer, você vai ter uma organização diferente. Cada loja é um filho diferente que você tem. Só que aonde você enxerga a personalidade desse filho diferente que você tem? Você enxerga lá dentro dos 200 mais vendidos da sua operação. O supermercadista de valor, ele tem os 200 itens mais vendidos aqui, ó, na palma da mão dele, porque esse cara não vai quebrar nunca. O que eu quero explicar para vocês é o seguinte: um supermercado, tá, por si só, partindo do item mais vendido até o item menos vendido, vai depender do faturamento. Mas a depender do faturamento, ele pode chegar até ter 8 mil itens nessa corda aqui, ó, nessa linha aqui, ó, decrescente, ó. Se você pegar uma loja de até 500 mil reais de faturamento, esse supermercado tem que ter 3.500 itens nessa corda, nessa linha decrescente. Ó. Então, até 500 mil, é obrigatório ele ter 3.500 itens, tá? É o padrão isso aqui, tá? Mas é um padrão obrigatório. Se você tem 350 mil de faturamento, você tem que ter os 3.500 itens. Se você tem 100 mil de faturamento, você tem que ter os 3.500 itens. Então, o que eu estou falando? Que até 500 mil,
no ABC de vendas, de forma decrescente, tem que ser composto por 3.500 itens. De 500 mil a 1 milhão, esses 3.500 itens sobem para 4.000 itens. Tá? Então, ó, se você vai de 500 mil a 1 milhão de faturamento, você tem que ter 4.000 itens nesse ABC de venda. Entre 1 milhão e 2, você vai para 4.500 itens. Isso eu vou explicar durante a semana o motivo pelo qual só cresce 500 itens, tá? De 1 milhão a 2. E acima de 2 milhões, aí você vai crescendo 500 itens por cada 1 milhão de faturamento. Vamos pensar uma loja de 1 milhão, tá? Uma loja de 1 milhão, então, ele vai trabalhar com 4.000 itens no ABC de vendas. Se eu tenho 4.000 itens de forma decrescente na minha empresa, a hora que eu puxar os 200 mais vendidos, eu já vou ter vendido 50% da minha empresa. Então, eu vou ter vendido 500 mil no mínimo. Se eu tenho aqui uma decrescência de 4.000, a hora que eu chegar nos 200, o top de venda é o pão francês, depois a mussarela, depois o acém, depois o arroz, o feijão, o óleo lisa, e aí vai. A hora que eu chegar nos 200, eu já vou ter vendido 500 mil. No mínimo. Podendo ser mais de 500 mil. Podendo ser 700 mil. Então, isso aí acontece a depender do mix que você tem. Se a sua loja tiver com 500 mil, com 50% de venda nos 200 itens, está perfeito. Mas se ela tiver mais de 50%, você tem que tomar cuidado, porque o seu cliente está indo na sua loja e está fazendo compra só daqueles itens, da curva A. E ele não está levando os produtos da curva B e C. Então, nós temos aqui uma horizontal, tá? E nós temos uma vertical. Nessa linha vertical, você tem que tomar cuidado do cliente não comprar somente os produtos da linha A, não comprar também da curva B e C. Quanto maior for a participação da curva A, quer dizer, se passar de 50% esses 200, quer dizer que a sua curva B e C tende a ficar menor, vender menos, participar menos. Dessa forma, você tem menos margem de contribuição na sua empresa. Por quê? Por óbvio, os produtos da curva A são produtos que geram pouca rentabilidade. São aqueles produtos que o cliente vai na sua empresa, consome, compra, mas você não tem condição de precificar, colocar o preço que você quiser. São produtos que o preço de venda já está travado pelo mercado. Você vai lá competir com o seu concorrente. Como que você vai colocar o preço que você quiser na mussarela? Você está vendendo lá por 38, o seu concorrente está vendendo por 36. Seu cliente vai mudar e vai para o seu concorrente, porque ele consome todo dia aquele produto. Né? É diferente você pegar lá embaixo uma vela, lá, um bicarbonato de sódio, produto que esteja lá na curva C, lá, em termos de irrelevante, você aumentar uma margem para 70%, 60%. Vai comprar uma por mês, talvez duas por mês ali, não vai ter grandes participações. Então a curva C é para rentabilizar, a curva B do seu ABC de vendas é para equilibrar, e a curva A é para poder você atrair a competitividade, gerar maior competitividade para a sua empresa. Porém, essa balança entre curva A, B e C é o que nós vamos tratar essa semana. Para falar da curva A, obviamente a gente vai olhar um pouco para a curva C. Então, todos que estão participando aqui, que tem empresa, gostaria que fosse lá, tá? Puxasse o relatório dessa curva A e olhasse, tá? Eu preciso que vocês me respondam com precisão. Quantos por cento da venda representa os 200 itens mais vendidos classificados pelo valor? Não estou querendo saber de quantidade, estou querendo saber de valor. Quantos por cento que compreende, refere-se os 200 itens mais vendidos em valor na sua empresa? E aí, para você fazer essa análise, eu peço mais. Vocês façam uma média, tá? Nunca use esse relatório mensal. Por exemplo, tá? O fato de você fazer uma oferta, você fazer uma liquidação de um produto, pode interferir diretamente. Você precisa saber quem são os caras que jogam para sua empresa. Quais são os itens que determinam o seu potencial, tá? Então, a gente precisa ter essa referência. Dentro desses itens, o que eu quero explicar para vocês, se você trabalha com alimento, geralmente esses itens que mais vendem são itens relacionados à primeira necessidade. São itens de primeira necessidade, são aqueles itens que o consumidor tem que ter acesso. E nossa legislação, ela é favorável a esses itens de primeira necessidade, ao consumo desses itens. Dessa forma, o que eu acrescento para vocês é o seguinte: esses itens geralmente não têm impostos, ou têm impostos reduzidos, ou sofrem reduções de impostos, tá? Então, a gente pode pegar, por exemplo, uma alíquota básica de ICMS. Esses itens, eles geram uma redução gradativa. O que você precisa entender? Dentro desses 200, tá? Isso eu gostaria que fosse uma tarefa de casa hoje. 200 itens mais vendidos. Quantos por cento representa da sua venda? Primeiro ponto. Segundo ponto, depois que você puxou os 200 itens mais vendidos e já achou qual é o valor que representa da sua venda, esses 200, o que você vai fazer agora? Você vai olhar a tributação desses 200. Esses 200, geralmente são compostos por produtos que são substituição tributária, são isentos e quando são tributados com reduções na base de cálculo, ou seja, são tributados com alíquotas menores do que a alíquota base, que seria 18% ou 20% para o estado do Rio, ou 18% para Minas Gerais. Essas alíquotas básicas, então é com redução. São produtos de cesta básica, que são tributados a 7%, geralmente. Então, vou puxar meus 200, a tarefa de casa é o quê? Puxa os 200, vê quantos por cento que deu da sua venda. Perfeito? Para fazer essa análise, puxa no trimestre, não puxa só o do mês. Puxou os 200, quantos por cento que deu da minha venda? Deu 70%, deu 60%, deu 50%? Tá ótimo.
Puxou? Perfeito. Agora eu vou olhar a tributação desses itens. Lá, quais são as tributações desses 200? Eu tenho produto ST, tem produto isento, tem produto com redução na base de cálculo? A gente vai ter que olhar para isso ali. Ali nós estamos começando a conhecer a identidade da sua empresa. Muitas vezes, você compra um leite, coloca o leite por oferta. Na oferta, fica pensando que o leite aumenta seu imposto, mas o leite é zero imposto dentro da sua empresa. Tá? Seja de PIS e COFINS, seja de CMS. E isso aí eu vou tratar com vocês, porque como empresário, vocês precisam ter conhecimento tributário daquele item que vocês vendem, para vocês conseguirem ali precificar melhor e alcançar mais essa classe, esse consumidor que está ali dentro da sua empresa comprando. E, obviamente, hoje, cada vez mais, o consumidor tem referência de preço. E a referência de preço que o seu consumidor tem é perante o seu concorrente. Tá? Então, nós temos aqui um cenário onde você tem que concorrer com as grandes empresas, grandes redes de empresa, né? Grandes atacadistas, atacarejos, e você tem de um outro lado aquele pequenininho que geralmente ali talvez esteja até informal ali, aquela pequena padaria ali, sonegando tudo. Então você tem que ter esse controle desses 200 mais vendidos, tá? Eu vou explicar como que os 200 itens mais vendidos sobrecarregam o financeiro de uma empresa, tá? Eu vou explicar para vocês. Presta atenção para vocês no cenário hipotético e ver se isso aí acontece na empresa de vocês. Os 200 itens sempre você está comprando, que é um produto que gira muito. Mas aparece um fornecedor para te vender um item que não está dentro dos 200 itens. Não está participando dos 200 itens. É um item lá na curva C lá. Tá? O cara te dá uma oferta. Você dá um energético lá. O cara te dá uma oferta assim, gigante para você. Então, assim, me compra aqui, eu preciso que você me compre uma quantidade determinada aqui, 4 vezes o que você precisa para vender no mês. Só que o preço está muito barato. Você fala assim, nossa, aqui eu estou diante de uma oportunidade. Só que o produto não é da sua curva A. O produto é lá da sua curva C. Aí você vai comprar o produto. Esse item, você vai lá e compra. Tá? Só que ao invés de você vender em um mês, você vai demorar 3, 4 meses para vender aquele estoque daquele item. Você vai fazer o quê? Você vai ter que pegar o seu capital de giro, tá? Que gira a curva A e despender ele para a curva C. Dessa forma, vai faltar capital para você manter suas contas a pagar rodando dentro da curva A. Vocês concordam que se a curva A é 70% da sua venda, ela determina qual que é o seu capital de giro? Se você tem uma empresa que tem 50% de faturamento na curva A, seu capital de giro é exatamente esse número. É o capital de giro que você tem que ter no seu financeiro para girar, entendeu? Porque esses itens são itens que são de alto giro. Compra, vende, já tem que comprar de novo, vende, já tem que comprar de novo, vende, já tem que comprar de novo. Eles determinam o giro financeiro da sua empresa. É os produtos da curva A que diz quanto você tem que ter de disponibilidade financeira ali para poder fazer a movimentação ali entre compra e venda. Os produtos da curva C são investimentos que você tem ali em estoque, que quando você vender vai te dar 70, 80, dependendo do produto, até 100% de margem. Porém, se você estoca o produto da curva C, se você faz volume na curva C, o que acontece? Você tem que deixar de comprar produtos da curva A ou recorrer a banco para produtos da curva A para você conseguir cumprir o compromisso do estoque errado que você fez lá nos itens da curva C, que em tese, te geraria um desgaste financeiro ali, um comprometimento de caixa, né, para você conseguir controlar. Muito importante, tá? Salientar um assunto aqui com vocês. A curva A é ela que quebra a empresa, tá? Quando eu vou fazer uma análise financeira de uma empresa, ou de um supermercado, ou de uma indústria e tudo, mas geralmente é mais supermercado que tem essa afetabilidade. Eu vou fazer lá uma análise financeira, primeira coisa que eu olho lá, como que está isso aqui? Está bem precificado, está bem controlado, tem ruptura, tem margem, não tem margem? Como o seu cliente está comprando bem, a curva C está vendendo em conformidade com a movimentação da curva A, tudo isso aqui eu olho nesse diagnóstico. Então, quando eu fazer um diagnóstico, não estou conseguindo mais cumprir meus compromissos, estou devendo, estou muito... É porque, com certeza, ele se perdeu na curva A. Como que ele se perde na curva A? Desviando a finalidade da empresa, desviando o giro da curva A para a curva C, por consequência, vai faltar caixa para ele poder trabalhar. Que é muito importante você ficar atento dentro da sua empresa. Se 70% da sua loja, vai de 50% a 70%, dependendo do perfil do supermercado, é representado pela curva A, qual é a necessidade de você ter estoque nesses itens, tá? Se você tem 200 itens, que representam 70% da sua empresa, por óbvio, você tem que controlar estoque, tem que controlar margem, tem que controlar preço de custo, tem que negociar bem esses itens, tem que ter capital de giro para você conduzir esses itens com segurança, porque são itens que o vencimento dos boletos são rápidos. Você não consegue aqueles prazos longos, porque são produtos que giram muito ali na sua operação. E você tem que estar com eles perfeitamente controlados na sua mão, tá? Vocês vão pegar lá na loja de vocês, vocês vão pegar os 200 itens mais vendidos da sua empresa, tá? Vocês vão pegar aqui o ABC de vendas, tá? O ABC de vendas, tá? Que é a curva ABC de vocês. Então, vocês vão pegar esse aqui por valor. Esse aqui é o top de venda e esse aqui é o item que vende menos. Eu preciso saber quantos por cento desses 200 itens representam na sua empresa. Quantos por cento que esses 200 representam. Esses 200 itens aqui, ó, mais vendidos. Se eles forem 50%, quer dizer que a gente tem muita lenha para queimar na curva B e C. Se eles forem 70%, quer dizer que é preocupante. A gente tem uma curva B e C menor.
ou consequentemente a gente tem que ter cuidado nessa precificação. Dentro desses 200 itens aqui, ó, o que eu quero que vocês olhem, tá? Do top de venda para o que menos vende, quantos por cento que esses 200 se refere, e sabendo